Bem-vindos, amigos do Escola Sem Partido que estão chegando para mais uma live semanal, a live da quarta-feira. E hoje, para a alegria de vocês, eu não vou falar de ideologia de gênero. Na verdade, eu vou fazer essa live, eu vou dividir essa live com uma professora, a professora Sandra Ramos, da Universidade Federal do Piauí. A professora Sandra Ramos já é uma celebridade, ela participou do documentário Pátria Educadora, do Brasil Paralelo, da Brasil Paralelo, e é com ela que eu vou dividir essa live de hoje. Daqui a pouco a professora Sandra vai chegar, vou até mandar um zap aqui para ela, dizendo que ela já pode entrar. Já pode entrar na nossa live aqui. A professora Sandra Ramos, ela é novata nesse negócio de live de Instagram, então pode ser que haja alguns contratempos aqui. Vamos torcer que não. Sejam todos bem-vindos, então, para essa live, a live de quarta-feira do Escola Sem Partido. Obrigado por prestigiarem aqui. É importante que as pessoas conheçam esse assunto e, na medida do possível, disseminem informação sobre isso, né? Nós, como cidadãos, como pais de família, como patriotas que somos, temos essa obrigação de tentar melhorar o nosso país e proteger não apenas os nossos filhos, né? Mas também os filhos dos outros, porque afinal de contas serão os amigos dos nossos filhos e eles terão de conviver. Nós queremos uma sociedade melhor e para termos essa sociedade melhor nós precisamos impedir que essa geração que está vindo aí seja zumbificada pelos militantes disfarçados de professores. O Estado nos obriga a mandar os nossos filhos para a escola. Ele não pode, quer dizer, não é o Estado que está fazendo isso, mas os servidores públicos não podem se aproveitar do fato de nós sermos obrigados a mandar os nossos filhos para a escola para tentar fazer a cabeça deles, para tentar zumbificá-los. Essa é a palavra, esse é o verbo, o zumbificar, é um neologismo aqui que a gente inventou. E é isso que, infelizmente, está acontecendo com os nossos filhos. Sejam todos bem-vindos aqui. Chamem mais pessoas, se vocês puderem, para participar dessa live, para assistir a essa live, que eu tenho certeza vai ser uma live muito, muito boa, porque a professora Sandra Ramos sabe das coisas, né? Quem assistiu o Pátria Educadora, sabe muito bem da experiência da professora Sandra. Ela participou, assim como eu participei, do último episódio, né, o terceiro episódio, e eu recomendo a todos que assistam a esse documentário da Brasil Paralelo. Realmente vale a pena. A Sandra tem que entrar aqui. Quem é? Ela entrou com o telefone do marido. É o Fernando? Deve ser Fernando, deve ser isso aqui. Vamos ver. Espero que sim. Transmitir. O que eu faço aqui? Fernando César de Aguiar Ramos. Está aqui, pronto. Adicionar. Você tem que me dar essa dica antes. Ela já está entrando já. Eu estava esperando que ela entrasse. Aí, Sandra, aí você já começou me passando a perna, né, Sandra? Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que está? Doutor Miguel Najib, uma grande honra estar conversando com você sobre um assunto tão importante, né, tão relevante para todos nós, viu? Obrigado por ter aceito o meu convite também. Eu acho que você tem muita coisa, muito conhecimento, muita experiência a compartilhar, né? E a gente pensou nessa live, quando eu conversei com a Sandra, porque ela acabou de fazer... Quando foi que você terminou essa pesquisa, Sandra? Final do ano passado. Final do ano passado, ela fez uma pesquisa dentro da Universidade Federal do Piauí, dos cursos de licenciatura e pedagogia, não é isso? Entrevistou 40 alunos do curso desses cursos de licenciatura, de geografia, história, língua portuguesa, né? E também pedagogia.
indagando a esses alunos, fazendo perguntas sobre doutrinação. O que vocês acham que é doutrinação? Existe doutrinação? Como é que é a doutrinação que existe? Ela fez uma investigação e publicou esse trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Mas antes, Sandra, antes disso, eu queria mostrar para os nossos, queria exibir aqui trechos do documentário da Brasil Paralelo, os trechos nos quais você apareceu. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu sempre apanho do Instagram. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Tá dando para ouvir, não? Não. Esse não adianta. Eu sempre apanho disso aqui. Vamos tentar o outro. Muito baixo, né? Tá sem som. Que pena, que pena. Bom, paciência. O que a Sandra está dizendo aqui, gente, é uma celebridade que nós temos aqui, hein? O que a Sandra está dizendo, ela começa dizendo o seguinte: eu tenho 35 anos de sala de aula, né? É muita experiência, é uma experiência até, Sandra, que eu não tenho. Eu nunca dei aula, eu nunca fui professor, né? Eu sou consumidor de serviços educacionais. Eu falo do outro lado do balcão, né? E eu tenho legitimidade para falar, porque meus filhos estudaram, meus netos vão estudar e eu uso esses serviços. E mais, eu sou advogado. Eu entendo desse assunto. E você fez uma pergunta interessante aqui, uma das coisas que você perguntou, a gente vai falar disso agora, você fala em seguida. Uma das coisas que você perguntou aos seus entrevistados é se eles conheciam a legislação sobre educação, sobre liberdade de cátedra. Mais de 50%, 56% dos alunos confessaram que não sabiam. Apenas 6% disseram, e eu tenho certeza que esses 6% se enganaram, né? Se disseram cientes dessa legislação, do alcance dessa legislação. Então, Sandra, é simplesmente criminoso que nos cursos de formação de professores não haja uma disciplina obrigatória de ética do magistério. Então, eu queria começar por aqui, e aí eu passo a palavra para você. O trabalho que a Sandra... Cara, é incrível. Está aqui. O título do trabalho que ela fez é esse daqui. Formação de professores, e o título da nossa live é justamente esse, a doutrinação na formação de professores. Então, tá aí, Sandra, as pessoas já estão vendo o título do seu trabalho, e aí eu queria agora que você falasse sobre esse trabalho, sobre os resultados, sobre as suas impressões sobre isso. Tem a palavra. Ok. Bom, eu sou lotada no Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal do Piauí, trabalho no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, e tanto no CCE quanto no CCHL, nós sabemos que são centros que são bem mais característicos você encontrar doutrinação político-partidária, doutrinação ideológica, porque nós, claro, identificamos isso a partir dos planos os projetos de curso, né? E isso me chamou sempre muita atenção. Você falou sobre meus 35 anos de sala de aula no ensino de modo geral, mas eu tenho 20 anos nos cursos de formação no ensino superior, nos cursos de licenciatura e pedagogia. Então, eu já trabalhei na Universidade Estadual do Piauí, já trabalhei em faculdades particulares e agora estou na Federal. Então, durante todo esse percurso, a gente percebeu, né, nitidamente essa doutrinação. Eu posso te dizer, inclusive, que eu fui doutrinada. Eu sou pedagoga, né, eu entrei na universidade em 84, e em 84 já havia a doutrinação metodológica, né, e também político-partidária dentro da universidade pública. Então, isso não é novidade no Brasil, a gente tem vivido isso. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, eu entendo vocês porque eu também já fui marxista, eu também já fui freiriana, né, porque eu fui doutrinada ao longo do meu curso. Então, o que me chamou a atenção foi justamente essa briga que a gente tem dentro da universidade, quando a gente se posiciona chamando a atenção para essa doutrinação, porque os colegas, professores que fazem parte da universidade, eles não querem aceitar essa acusação. Inclusive, os professores mais militantes, né, de esquerda, eles ficam chateados. Hoje eu passei o dia inteiro
sofrendo assédio por conta dessa live, porque eu estava propagando fake news, certo? Na verdade, como é que pode ser fake news se é uma pesquisa científica? Eu, na verdade, eu decidi ouvir os meus alunos, ouvir os alunos dos outros cursos de licenciatura, para saber se eles, se existiam relatos da parte deles sobre a doutrinação. Então, eu não fui atrás de ouvir, não é achismo, é pesquisa, né? E como tal, eu gosto muito de trabalhar com pesquisa científica, e nós temos um argumento muito mais fortalecido, porque não se trata de achismo, nem de discussão num barzinho da esquina, se trata de ciência. E eu passei a procurar os meus alunos, a indagar. Nós, na verdade, encaminhamos a pesquisa para 20 alunos de 6 cursos de licenciatura, mas nós só tivemos o retorno de 40 alunos, né? Por quê? Porque os cursos da área de ciências humanas, os alunos não se dão nem ao trabalho de responder, né? Por que eles não se dão ao trabalho de responder? Porque eles não acham que existe essa doutrinação, tá? Existe, na verdade, uma cegueira ideológica, uma cegueira política que é implantada ao longo do curso de licenciatura, né? De forma muito sutil, a partir do próprio programa dos cursos de licenciatura, né? Que você pega o primeiro semestre todo é só de fundamentos da educação. Aí eles têm aula de antropologia, de sociologia, de filosofia, de psicologia. Então, esses fundamentos da educação são todos pautados em textos marxistas, né? Na filosofia comunista, inclusive, né? Então, fica difícil você não ser doutrinado. Então, para que o aluno identifique essa doutrinação, não é fácil. Porque ele confia nos seus professores, ele entra, principalmente na universidade pública, ele vem para a universidade cheio de sonhos, ele quer fazer um curso superior, às vezes a grande maioria vem de famílias pobres, do interior, se deslocam para a capital para fazer o curso. Quando chegam aqui, eles se encantam com a universidade, com seus professores. Então, tudo que eles dizem, seus professores dizem, é lei. É lindo, é maravilhoso, eles são intelectuais, né? Então, no primeiro semestre, logo, os fundamentos da educação encanta, né, os alunos ficam encantados. E outra coisa, se identificam porque o discurso é o quê? É um discurso político, ideológico, né, contra a classe média, contra a classe rica da população. Então, eles se identificam, olha só, a opressão, eu sou oprimido, e por aí vai, né? Sabe, e aí, nesse... Aproveitando, eu queria fazer uma pergunta para você. Pela sua experiência, qual o percentual de alunos que já chega na universidade zumbificado, com a cabeça feita, doutrinado? Que percentual você acha que já chega no ponto de continuar, de ter seguimento na doutrinação? Isso mudou nas últimas décadas, né? Esse governo, os dois mandatos, os vários mandatos do PT fizeram com que isso acontecesse ainda lá no ensino médio. Antigamente, a gente via isso acontecendo na universidade, né, e era mais sutil, mas agora não, eles já estão... Eu já estou, desde 2015, fazendo um estudo aprofundado dos livros didáticos, né, que essa é a minha área de pesquisa desde 2015, já fiz várias pesquisas nessa área, e os livros didáticos são todos ideologicamente comprometidos, né? Tanto ideologia política, ideologia de gênero, ideologia religiosa, e aí o que acontece? Esses meninos já vêm do ensino médio já de cabeça feita, né? Então, casa com que os professores estão recebendo eles ali na universidade, no primeiro semestre logo, ideologicamente eles já estão em terreno fértil, né? Para essas ideologias elas brotarem com muita facilidade, né? Então, o nosso trabalho, eu até mudei o título, né? Porque, olha, você fez a live aí, você foi muito explícito, né? Doutrinação na universidade. Mas, para que o meu trabalho fosse aceito, eu tive que ajustar. Por quê? Porque ele ia ser analisado pelos meus pares, eu não sabia na mão de quem iria cair o trabalho para análise e aprovação. Então, eu coloquei como título, né, justamente para fugir um pouquinho dessa questão de você ser cortado logo de imediato, formação de professores, pluralismo de ideias e autonomia didático-científica. Por quê? Porque a pesquisa, ela demonstrou que o aluno, ele identifica, né, logo de imediato, assim, a gente já percebeu
a presença de, no mínimo, 4 tipos de ideologia. Você pode botar até aquele quadro, aquele gráfico que eu mandei para ti. Isso. Olha só. Nós temos aí a demonstração, né, das Sandra, ideologias. Só um instantinho. Só um instantinho. Deixa eu dar um recado aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, façam as perguntas aí na caixa de comentários. Tem um lugarzinho para escrever as perguntas. Depois, no final, a Sandra responde. Tá legal? Então, Sandra, pode continuar aí analisando esse gráfico. Tá certo. Então, você veja aí que foi identificado os achados, né, indicaram pelo menos 4 tipos de doutrinação, né? A doutrinação religiosa, né? Aí nós temos 10% representativo dessa doutrinação religiosa. Por exemplo, eu ouvi vários relatos, depois eu posso disponibilizar o artigo já foi publicado no encontro de pesquisa do CCE, né, no ano passado, e aí eu posso disponibilizar para vocês darem uma olhada mais de perto. Mas a gente percebe, assim, por exemplo, doutrinação religiosa. Os alunos contando, né, que, por exemplo, estão na disciplina de psicologia da educação e são obrigados a fazer determinados rituais que eles chamam de relaxamento na área da psicologia, mas que, na verdade, faz invocação de entidades espirituais e por aí vai. E os alunos se sentem oprimidos, porque muitos são evangélicos, outros são cristãos, né, outros são agnósticos, e não se sentem à vontade, até porque esse tipo de atividade não tem nada a ver com a disciplina, né? E aí os alunos se sentem ali oprimidos, mas não têm coragem de denunciar. Sandra, tem doutrinação cristã, por acaso, não? Tem não, de jeito nenhum. Doutrinação cristã. De jeito nenhum. Pois é. Na verdade, o que existe na universidade são grupos cristãos que fazem estudos bíblicos, mas fora da sala de aula, né? No ambiente acadêmico, assim como tem de várias religiões africanas, que tem encontros de grupos de espíritas. Por quê? Porque existe essa liberdade religiosa, mas na sala de aula, esse não é o ambiente, né? Aí nós temos 2% apontou a questão da doutrinação metodológica. Por quê? Porque só 2%? Eu também, a interpretação feita na pesquisa, né, o demonstrativo foi pequeno, porque, na verdade, os alunos nem se apercebem dessa doutrinação metodológica, que é aqui definida como quando as leituras e os textos abordados têm somente um viés metodológico, um viés teórico, né? Vou dar um exemplo. Eu dou aula para a educação de jovens e adultos. E na educação de jovens e adultos, no projeto do curso, é apresentado no conteúdo o método Paulo Freire para a educação de jovens e adultos. E aí nós dividimos os grupos e eu pedi para os alunos prepararem uma argumentação para a gente discutir. E para o grupo que tirou o Paulo Freire, nós selecionamos 2 artigos, um falando muito bem do método Paulo Freire e o outro esclarecendo que ele plagiou o método, né, e por aí vai. Então, todos 2 artigos científicos publicados em revista. Mas os meus alunos ficaram loucos, Najib, porque eles disseram assim, professora, como é que nós vamos fazer? A senhora deu 2 artigos que falam diferente. A gente vai dizer o quê na hora da aula? Por quê? Porque eles não têm o hábito de pensar fora da caixinha. Sim. Ou seja, eles não conhecem os vários lados da mesma história para que eles possam realmente desenvolver a criticidade, né? Aí eu disse para eles, eu disse, se virem, vocês vão ter que ler, fazer as suas conclusões no grupo e apresentar as conclusões. Independentemente se eles chegassem à conclusão que o Paulo Freire estava certo, era a liberdade deles de apresentarem essa argumentação e o grupão iria contra-argumentar, entenderam? Então, é difícil a gente trabalhar com um aluno que não tem esse hábito de pensar criticamente. A gente tem ouvido, ao longo desses anos todos, os cursos de Ciências Humanas e Letras, de Ciência da Educação, falarem contra a doutrinação, falarem do fascismo que existe, né, de um pensamento que é cerceado pela classe dominante, mas, na verdade, eles são os doutrinadores. Né? Isso é fato. Por quê? Porque quando você faz com que o seu aluno não tem acesso a outros textos, que lá no projeto do curso já vem... Eu desafio os meus alunos da pedagogia, quando eu estou ministrando aula, eu digo, olha, peguem aí as referências bibliográficas e encontrem um único teórico que não seja marxista.
grancista. Não tem. Então, o viés é único, é um só. Então, fica muito difícil você trabalhar desse jeito. Então, quando você pega um professor que pensa diferente, fora da caixinha, aí ele rompe com esse referencial bibliográfico e apresenta para os alunos vários tipos de pensamento, várias ideologias, né? Hoje a gente tem aí publicações em revista, nós tivemos nessas últimas décadas, né, desse governo de esquerda, a CAPES, as agências de fomento, abertas a publicações de várias teorias que não têm um respaldo das ciências objetivas, mas que foram consideradas como ciência porque foram publicadas em revistas científicas. Então, eu desafio os meus alunos, e eles, quando estão se formando, publiquem, porque ciência se combate com ciência. É isso aí, ciência... Sandra. Deixa eu só registrar aqui a presença de um representante do docente, do movimento Docentes pela Liberdade Regional do Piauí. Eles estão acompanhando a live aqui. Obrigado aí pela presença. Professor Ney. Obrigado pela presença. É o professor Ney. Bom, pode continuar. Desculpa, eu vou interrompendo devagar, de vez em quando, assim. Não, é um bate-papo. Pontuar alguma coisa. Eu acho muito bom. Assim fica mais tranquilo, mais descontraído. Então é isso, né? Então, na doutrinação político-partidária, nós tivemos aí 69%. É uma das maiores incidências, porque o que acontece nessa doutrinação político-partidária? O professor está lá, então vai ter um evento, uma manifestação política, na época da eleição, ou ele não, tá? Então, os professores chegam para os alunos e dizem assim, olha, vocês vão participar dessa manifestação e lá eu passo a frequência. Se vocês não estiverem lá, vocês vão perder a frequência da disciplina. Então, os alunos são obrigados a participar, né? Existem programas da universidade onde os professores obrigam, inclusive, os alunos a irem fardados com a farda do programa, para marcar a presença do programa naquela manifestação político-partidária. Né? Então, isso é muito complicado. Então, por isso que é 69%, porque os alunos sabem disso. Tem professor que não dá aula, que só fala de política. Né? E isso é fato, não é baseado em achismo, é baseado na fala dos alunos, que vocês vão poder ter acesso quando tiverem acesso ao artigo, porque existem os registros, né? Só foram 40, eu tirei alguns registros para exemplificar e analisar no formato de artigo. E, por último, a doutrinação ideológica, né, que é quando o professor ele impõe a sua ideia como sendo majoritária e não dá vez para o aluno se manifestar. Isso acontece demais. É aquela tal da força do poder da caneta, né? O professor diz assim, olha, você está errado, quem está certo sou eu, tá? Então, você vai fazer um seminário, mas você tem que ter o que o professor quer. Você não pode fugir nem para a direita e nem para a esquerda daquela ideologia que ele defende. E o aluno, ele se queixa e diz assim, olha, eu penso diferente, mas eu tenho que dizer o que o professor quer, senão eu vou tirar nota baixa no seminário. Né? Então, isso é muito comum na GIB, a gente encontrar na universidade. Né? Então, tem uns relatos assim que eu acho bem interessantes. Deixa eu ler alguma coisa aqui para vocês perceberem a dimensão do que eu estou falando. Quando eu digo para vocês que eu passei hoje o dia todo sendo assediada por vários colegas, né, me acusando de propagar fake news, é porque eles querem me descaracterizar como pesquisador. Cuidado com a Polícia Federal, hein? Que é verdade. De na sua casa amanhã de manhã para pegar seu computador e tal. Cuidado com a PF. Já fui ameaçada. A de Moraes está de olho em fake news. Já fui ameaçada. Só que eu tenho uma prova aqui, né, dos dados dos alunos, né, e eles até sentem desejo até de falar. Vou marcar uma entrevista tua com alguns deles para eles falarem. Eles têm sede de contar, principalmente porque eles não são mais alunos da universidade e agora podem falar, né? Uhum. Então, olha só, quando eu pergunto para eles, né, o que é que você entende, por exemplo, sobre doutrinação teórico-científica, né, eles definem, eles vão definindo. Por exemplo, instruir alguém a seguir uma teoria, uma ciência, né, como se aquela fosse a correta e a única. Tá? E, na verdade, não é. São várias as correntes, são vários os pensamentos, tá entendendo? Hoje, por exemplo, eu coloquei em votação no meu departamento uma oficina. A oficina é sobre a elaboração de trabalhos de conclusão de curso, né? Relatórios de pesquisa.
E alguns colegas votaram contra. Por que votaram contra? Porque disseram explicitamente que não acreditam que por eu ser bolsonarista, eu não tenho respaldo científico para falar. E que eles não confiam que eu vá dar uma aula sem misturar as estações. Olha só a que ponto a gente chega, né? Então, isso é fato, gente. A gente sofre uma perseguição muito grande por pensar diferente, por agir diferente, por mais que a gente tente um diálogo. Não existe essa possibilidade de diálogo com algumas pessoas. Quero dizer para vocês, deixar muito claro isso. É uma minoria ruidosa, barulhenta, sabe? A grande maioria é ética, a grande maioria foi doutrinada como eu, talvez não tenha acordado ainda, mas foi doutrinada como eu ao longo do seu curso. Eu acredito que eles vão acordar, muitos já acordaram, tá certo? Mas é uma minoria essa que faz barulho, sabe? Que te expulsa dos espaços acadêmicos porque você pensa diferente. Né? Mas o Brasil está acordando, né? Ele está acordando, as pessoas começam a ver essa mídia, né? Essas redes sociais ajudaram muito a gente ter acesso às informações que não sejam manipuladas pelos jornalistas, né? Pelo jornalismo de hoje. Então, a gente tem mais condição de discutir de forma mais livre o nosso pensamento. Isso é muito bom. Você quer fazer alguma colocação? Não, eu só gostaria de explorar um pouco mais aquela informação de que hoje o aluno já chega na universidade de cabeça feita, né? Porque, Sandra, o Escola Sem Partido é convicção nossa de que o pior local para enfrentar o problema da doutrinação é a universidade, que é o elo mais duro da corrente. Uhum. Quando você chega na universidade, os alunos já estão com a cabeça feita. Eles estarão contra você e a favor daqueles professores que os oprimem. Porque eles pensam como aqueles professores. E eles idolatram aqueles professores. Então, o melhor momento para se atacar o problema da doutrinação, porque a doutrinação, como você sabe, ela é um círculo vicioso, né? O aluno que foi doutrinado, provavelmente vai se tornar, caso ele vá para o magistério, um professor doutrinador. Ele vai repetir com seus alunos aquilo que fizeram com ele. É o exemplo que ele tem. E ele se convenceu, foi ensinado, né? Ele aprendeu que o papel dele é este mesmo, é despertar o pensamento crítico, é transformar o mundo, etc, etc. Então, ele tem também a doutrina da doutrinação na cabeça dele. Ele age de forma intencional, querendo salvar o mundo, querendo fazer justiça social, querendo, enfim, promover alguma agenda política. Então, eu digo, o momento certo de você romper esse círculo vicioso, né, esse círculo vicioso da doutrinação, é na educação básica. Concordo plenamente. Quando o estudante ainda não foi zumbificado. Porque depois que ele chega na universidade pintando o cabelo de azul, colocando piercing no nariz, etc, etc, ele já está não quero fazer nenhum estereótipo aqui, mas é que, de fato, é assim que as coisas aparecem, né? Aí já é tarde. Aí na universidade já é tarde. Então, a ideia, a nossa estratégia, e eu pergunto para você se você acha que ela é uma estratégia correta, é vacinar os estudantes contra a doutrinação antes deles pegarem a doença. Ou seja, nas últimas séries, eu acho que seria o momento certo, a partir da sexta série, do sexto ano, do ensino fundamental, quando começa o bombardeio ideológico em cima da cabeça das crianças. É claro que a questão sexual começa bem antes, começa até no ensino, na pré-escola. Na pré-escola, né? Mas a doutrinação mesmo, assim, que começa a mexer com conceitos, enfiar a cabeça, minhoca na cabeça das crianças, é ali pelo sexto ano, sétimo ano. Então, é nessa hora que é preciso informar o aluno e os pais sobre os limites jurídicos da atividade docente, sobre aquilo que o professor não pode fazer em sala de aula, né? Como é, por exemplo, incitar alunos a participar de manifestações, de atos públicos, de passeata.
né? Mostrar para o aluno, para aquele jovem cidadão que está começando a aprender as coisas, que aquelas práticas são práticas ilegais e abusivas. E que um professor, por mais bonitão que seja, por mais carismático, não pode fazer isso. Não pode, não tem o direito de fazer isso. Então, você acha que o momento certo de atacar esse negócio é na educação básica? Você acha que é possível também na educação superior, no ensino superior? Com certeza você está certíssimo, na educação básica. E o grave problema é exatamente esse, é como você disse, né? O círculo vicioso. Quem é que atende as crianças nas séries iniciais, né? Pré-escola e séries iniciais do ensino fundamental? O pedagogo. Como é que está sendo a formação desse pedagogo na universidade? Ideologicamente comprometido. Então, aí ele vai para a escola. Quando ele chega lá na escola, o que ele encontra? Livros didáticos que foram produzidos e distribuídos e que estão tomados de ideologia político-partidária. Por exemplo, você vai pegar um livro de história falando sobre o impeachment da Dilma. Lá não parece como impeachment, parece como um golpe. Né? E essa só dando um exemplo, né? Então você já pega o livro, você é professor e você vai ministrar aula e você é cobrado pela coordenação, pela direção da escola a usar o livro. E o livro está comprometido de uma ponta a outra, tanto religiosamente, com a apresentação de várias religiões. Eu, por exemplo, eu lembro muito bem que nós tínhamos aula de ensino religioso. Então, nós cristãos, se quiséssemos participar, participávamos do ensino religioso e aprendíamos alguma coisa sobre a doutrina cristã. Mas agora não, agora as religiões africanas, as religiões indígenas, né, as crenças indígenas, elas estão dentro dos livros didáticos, inclusive disfarçadas de cultura, né, de manifestações culturais, coisa que jamais um cristão vai aceitar, porque para um cristão a fé não é uma cultura, não é um aspecto cultural que vai ser ensinado na escola, né, a fé é uma coisa muito além disso. E aí, lá você vai ter a cultura africana, os afrodescendentes, a cultura indígena, colocada dentro do livro didático como uma imposição. E aí você começa a ver. Agora, por quê? Porque nós temos aí a BNCC, que saiu, que foi aprovada de uma forma extremamente questionável, porque não houve realmente uma discussão de toda a sociedade sobre a BNCC. Nós temos a BNCC que vai assegurar que esses livros sejam construídos, né, com esse viés, né? E aí o que acontece mais? Nós temos os livros didáticos que já estão distribuídos nas escolas, né, e que tem uma vigência. Então não dá para você chegar, você gastou dinheiro público na compra, na elaboração dos livros, na distribuição, e de repente você manda tirar todo o material da escola e joga no lixo. Isso não pode acontecer, né? É dinheiro público. Então você não pode, então você tem que esperar, e aí é onde você falou uma coisa muito séria. Se nós precisamos ter o cuidado para que os nossos filhos não sejam doutrinados nessas séries iniciais, na educação básica, nós, pais, precisamos fiscalizar esse processo. Nós precisamos acompanhar. E é uma coisa que eu chamo muita atenção. Hoje nós estamos aí nesse isolamento social. Aproveite. Aproveite para você dar uma lida nos livros dos seus filhos. Aproveite para folhear, ler mais detidamente, fazer passar um pente fino para ver o que está acontecendo no livro dos seus filhos. Porque em outra situação nós não temos tempo mesmo, não. Nem mesmo os professores, e é nisso que eles se aproveitam, né? Aqueles que querem utilizar o livro didático como um instrumento de doutrinação, é exatamente a confiança de que o professor não tem tempo, trabalha demais para ler todos os livros, para poder aprovar do Programa Nacional do Livro Didático, e o pai também, meu Deus, às vezes tem uma jornada de trabalho de 3 turnos. Como é que ele vai acompanhar? Aí isso acontece com muita naturalidade e os professores não... Eu digo com sinceridade que na minha análise, o professor nem tem culpa desse processo acontecer dessa forma. Quando ele se depara com um livro didático, com esse tipo de tratamento, e ele tem uma consciência política e ele sabe o que fazer, o que dizer e o que não dizer, o que cobrar do aluno e o que não cobrar do aluno. Mas quando ele não tem, tá, ele vai repetir aquela ideologia exatamente como está no livro. Por quê? Porque foram os bambambãs do MEC que fizeram.
Tá? Então, eles vão confiar naquilo que vem dos cientistas da educação. Né? E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Né? Isso é muito triste. Tá? E aí eu convoco todo mundo a fazer essa fiscalização, esse acompanhamento. Os meus alunos da pedagogia, cada dia mais, eu percebo, nas licenciaturas mesmo, até mesmo nos cursos de história, por incrível que pareça, viu, Najib? Nos cursos de história, nos cursos de língua portuguesa, nos cursos de geografia, de filosofia, que eu dou aula em todos eles, eu já vejo muitos alunos conscientes desse processo de doutrinação. Ah, é? Sim, já está mudando essa realidade na universidade. Exatamente por causa de tudo que tem sido feito, inclusive o trabalho de vocês, de conscientização, as pessoas começam a perceber isso. Né? Então, eles se queixam e eles gostam quando o professor dá liberdade para eles expressarem o que realmente eles pensam. Isso é muito importante. Entra na questão da liberdade mesmo, né? Quer dizer, você não ser forçado a pensar como todo mundo pensa. Uhum. Né? Aí deixa eu falar um pouquinho mais aqui sobre o trabalho. Né? Então, na nossa pesquisa, ela foi contestada pelos colegas, né, cientistas, e eu tenho passado por esse processo de desconstrução. Ela não é cientista, tá? Eu vou dar uma palestra sobre ideologia de gênero, aí vai colegas lá para a palestra para me chamar de mentirosa, né? Que isso não é verdade, isso é fake news. Mas sequer eles se dão o trabalho de sentar para ler o que eu escrevi. Sequer eles se dão o trabalho de sentar para ouvir um vídeo que eu faço, mostrando as páginas do livro, o que é que está acontecendo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático que eu, inclusive, dei lá na entrevista, né, com o Brasil Paralelo. Um livro de primeiro ano. O primeiro ano é a antiga alfabetização. Crianças de 6 anos, né? Aí você tem lá um projeto e no livro tem que a criança deve fazer uma atividade. Essa atividade, ela se encontra em quase todos os livros de ciências, de língua portuguesa, de arte, essa mesma atividade, que é muito parecida com aquela atividade lá do Museu de Arte, para a criança deitar no chão, e a outra ir lá e riscar ao redor do corpo, para perder a inibição, se aproximar do corpo do outro, né? Que é um processo de erotização infantil, claro, né? E aí, nessa atividade, a criança faz isso, desenha o próprio corpo, o corpo do coleguinha, há uma orientação, inclusive, para que seja do sexo oposto, tá? E aí a criança vai, desenha, e depois ela vai identificar as partes íntimas e nomeá-las pelos apelidos que a criançada dá. Pelas partes. Em outras palavras, a criança vai se alfabetizar a partir das palavras, né, que dão nome às partes íntimas. Quer dizer, qual é o sentido disso? Erotização. Qual é o sentido? Não tem dúvida nenhuma. Não há outro objetivo. Tá certo? Então, a gente percebe nitidamente. Outra coisa importante também que você falou, que aí a gente vai lá para o ensino médio, né? É a questão da própria lógica marxista que vem impregnada nos livros didáticos, né? A gente sabe, eu pergunto para meus alunos da pedagogia, quem é que já leu o Manifesto Comunista? Ninguém leu. Eu digo, vocês são da história, vocês nunca leram. Não, professor, alguns fragmentos. Vocês têm que ler. Tudo que está acontecendo no Brasil está lá. Está lá. Destruição da família, destruição da escola. Por quê? Porque o marxismo, ele tem um projeto, e esse projeto é acabar com todas as instituições burguesas. Quais são essas instituições? A igreja, a escola, né, a família. Então, isso são alvos. Né? E são alvos do marxismo, e o marxismo está lá implantado dentro das universidades. Então, quando você fala em destruir a família, qual é o melhor instrumento de destruição da família do que erotizar as crianças? É verdade. Do que empoderá-las. Claro. Né? Leis e mais leis empoderando as crianças, que quando a mãe levanta o chinelo para ralhar com a criança diz, vou lhe denunciar o conselho tutelar. Certo? Vou lhe denunciar. Não estou aqui favorecendo o espancamento da criança. Claro. O que eu estou dizendo é que esse empoderamento já começa nos primeiros anos de vida da criança, para a criança ser empoderada e aquela opressão que é descrita lá pelo marxismo, né? As instituições que vão ser destruídas. Por que a família? Porque o pai oprime os filhos, porque o homem oprime a mulher. Claro. Tá? Por que a igreja? Porque os líderes religiosos oprimem a congregação. Porque Cristo, Deus, oprime o povo. Claro. Tá? Por que a escola? Porque os diretores, os coordenadores e os professores
professores, principalmente, oprimem os alunos. Então, vamos empoderar os alunos. E olha o que está acontecendo com as nossas escolas, né? Os professores não têm mais o respeito dos seus alunos, né? Eles sofrem ameaças de vida, né? Contra a vida deles, ameaças de morte, né? Tem seus pneus rasgados, são espancados e por aí vai. Estão colhendo os frutos, é verdade. A palavra de ordem é empoderamento. Ô, Sandra, eu tenho batido muito na tecla, tentando alertar os pais para um aspecto importante, jurídico, importante dessa doutrinação que ocorre nas escolas. Quando um professor começa a enfiar minhoca na cabeça de um aluno, seja minhoca de natureza política, ele começa, por exemplo, a atacar um político no qual o pai votou, né? Por exemplo, muitos pais aí, famílias, votaram no Bolsonaro. Aí o professor em sala de aula começa a dizer quem vota no Bolsonaro é burro, porque o Bolsonaro é um nazista, é um fascista, é isso e aquilo. O que vai acontecendo com aquela criança, aquele aluno de 12, 13 anos de idade, que ouve o professor, uma pessoa que ele admira, né? Falar mal um adolescente que escuta o professor falando mal das pessoas que votaram no Bolsonaro, sabendo que o pai dele votou no Bolsonaro. Ele perde a confiança no pai. Com certeza. Não é verdade? E isso, o professor começa a invadir uma seara, um terreno, que vai além daquilo que cabe a ele falar, e acaba invadindo a esfera da família. Então, este fato, esta prática desses professores, Sandra, configura ato de alienação parental. De acordo com a lei brasileira. Né? Porque a escola, se você ler, tem lá na lei de alienação parental, diz que, que pode ser um agente dessa prática a pessoa que tem autoridade sobre a criança. Guarda ou autoridade. Né? Claro, os professores têm autoridade sobre os alunos. Se eles se aproveitam disso, né, para sabotar a confiança dos estudantes nos seus pais, eles estão dificultando o exercício da autoridade parental. Então, os pais, atenção, vocês aí que estão ouvindo a gente, fiquem atentos a isso e compartilhem essa informação com seus conhecidos. Quando um professor começa a transmitir informações e a fazer uma pregação que, de algum modo, possa enfraquecer a autoridade dos pais sobre os seus filhos, ele está praticando um ato ilegal. Ele está praticando um ato de alienação parental. E ele pode ser processado por isso. Ele está criando problema para vocês educarem os filhos de vocês. Ele está sabotando a sua autoridade sobre os seus filhos. Então, daqui a pouco você vai falar com seu filho, ele vai meter o dedo na sua cara e vai dizer, escuta, o que você está falando aí? Só bobagem, você é um fascista. E aí começa aquele atrito dentro de casa, não é verdade? Aí a mãe fica do lado do filho, aí briga com o marido, aí o casal se separa. Olha a tragédia que isso vira. Verdade. Olha e aí o que eles querem? Querem acabar com a família, querem destruir a família. Claro. E principalmente quando a criança está nessa fase de pré-adolescência e adolescência, que já é uma fase difícil. Já é uma fase difícil. Fica mais difícil ainda. Claro, fica mais difícil. Desses professores. Sandra, a gente está com 45 minutos de live aqui. Eu queria que você desse um recado final aí para o pessoal que está assistindo a gente. Eu não vi perguntas aqui. Caso ainda alguém queira fazer alguma pergunta, olha aqui, sempre acompanho o aprendizado do meu filho e corrijo quando percebo a doutrinação. É isso aí. É isso aí. Bom, caso vocês queiram fazer perguntas, aproveitem agora, porque a gente já está terminando essa live, deu 45, então a gente está indo para 50 minutos. Sandra, suas palavras aí para a gente fechar a live de hoje, que foi um prazer para mim, eu quero dizer, receber você aqui. Ok, prazer foi nosso. Não, o meu recado hoje vai para os meus colegas professores universitários, tá certo? Desafiando que eu estou aqui a que eles saiam um pouco da caixinha, tá? Que eles passem a olhar os colegas com um pouco mais de respeito, tá? Por quê? Porque existe espaço para discussão. A universidade, ela tem que ser um espaço plural, onde as pessoas pensam diferente, mas respeitam o pensamento. Claro, nós somos adultos, né? Então, o importante é que a gente possa defender o nosso posicionamento, não baseado no achismo, mas baseado na pesquisa científica, no fundamento dos dados que são colocados. Isso é que é importante. Por quê? Porque
quando a gente trabalha só no âmbito ideológico, eu estaria cometendo o mesmo erro dele, tá certo? Então, eu desafio os nossos colegas professores universitários a pesquisar, ouvir seus alunos. Não é a professora Sandra que está dizendo que está acontecendo ideologia, ou que está acontecendo doutrinação na universidade, não. Quem está dizendo são os alunos, porque eles sofrem esse processo de doutrinação. Então, escutem as pessoas, os sujeitos envolvidos nesse processo, né? Então, tratem com um pouco mais de ética esse processo de pesquisa, no sentido de que a pesquisa seja feita para descrever a realidade como ela é, e não para atender ao meu próprio interesse. Né? Então, o interesse de X, Y ou Z. Então, pesquisas que são induzidas no sentido de atender aquela expectativa que eu tenho. Isso não é ciência, gente. A gente precisa fazer ciência de forma rigorosa, autêntica, buscando realmente o que acontece, para mostrar o que acontece. E assim, a partir daqueles dados, trabalhar para melhorar a educação no Brasil, trabalhar para melhorar a educação superior, trabalhar para melhorar a educação básica. Né? É essencial isso. É essa palavra que eu quero deixar. E para os pais, aquele desafio que eu já fiz, né? Olhem os livros dos seus filhos, acompanhem, porque nós ainda não podemos tirar os livros lá da escola, né? Mas podemos, em breve, elaborar novos livros, né? Com menos ideologias. Tá bom? Valeu, Sandra. Muitíssimo obrigado. Eu coloquei até um aplauso aqui para você no finalzinho, Escola Sem Partido, aplaudindo seu discurso final. Parabéns, viu, Sandra? Obrigado por ter participado dessa live com a gente. Estamos às ordens. A todos que nos acompanharam aqui, eu agradeço também e desejo boa noite a todos. Até quarta. Obrigada, gente. Um beijo grande para todos. Até quarta que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.